Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a geração TikTok sem noção. Estamos diante agora de um modelo, de um padrão de vida onde as questões de relacionamentos, os modelos individualistas, a questão do consumismo, tudo está ligado à ideia de uma exposição do corpo, uma exposição das ideias, dos valores, mas o que chama atenção no meio de tudo isso é que os modelos digitais, as redes sociais, elas acabam se tornando o que um canal interessante para que pessoas, uma geração chamada geração Z, comecem a expor demasiadamente um padrão de vida que tem a ver muito com a exposição. E essa exposição tem relação direta, muitas vezes, com o egocentrismo, o individualismo, o narcisismo e tantos outros ismos que fazem parte do modelo da sociedade moderna que nós vivemos hoje. Para tanto, a gente vai falar, por exemplo, de tudo isso tendo uma relação muito grande com alguns autores importantes das ciências sociais, como o caso do filósofo Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, o Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida ou Modernidade Líquida, e, é, e Lipovsky, Guy Lipovsky, que é um sociólogo francês que ele fala sobre a hipermodernidade, tá bom? Mas pessoal, antes de começar a falar sobre tudo isso, queria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. É importante frisar, gente, que eu vou falar sobre essa geração TikTok, que quando eu falo da geração TikTok, é relacionado àquele conceito de uma geração Z que usa as redes sociais, né, no sentido, por exemplo, de expor as suas ideias, seus valores, mas num sentido muito sem noção, tá? É claro, eu estou falando TikTok, mas não necessariamente seria a rede social TikTok. Poderia ser qualquer outra rede social. Mas no caso da TikTok, porque ela tem muita relação direta com essa geração, essa nova geração que é chamada de geração Z. Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Por exemplo, alguns padrões que vão tendo um modelo de exibição. Tá? Porque uma coisa que a gente tem que avaliar em todos esses modelos da exposição é a questão do individualismo. Normalmente, o individualismo ele aflora. E ele é aflorado através justamente das redes sociais, a coisa do eu, né? Eu, minhas ideias, minha roupa, meus princípios. É uma sociedade narcisista. Quem fala isso é um sociólogo francês chamado Lipovsky. O Lipovsky tem um livro muito legal chamado Sociedade do Vazio, em que ele fala sobre a sociedade moderna, né? E ele usa o conceito da hipermodernidade, essa ideia esse prefixo hiper, né? Na ideia do exagero das imagens, das informações, do individualismo, do consumismo, tudo é hiper, né? É um superlativo, digamos assim. E é nesse sentido que a gente verifica, por exemplo, situações muito curiosas, como o caso, por exemplo, das duas estudantes de medicina que num vídeo elas num ambiente hospitalar, elas vão meio que fazer uma chacota de uma paciente que já estava na terceira intervenção cirúrgica, no sentido desesperado de poder salvar sua vida. Então, assim, já é complicado para uma pessoa, por exemplo, ter uma doença congênita e ter que passar por uma série de cirurgias para poder, na verdade, sobreviver. É uma luta. Né? Para a família, então, nem se fale. Tá? Só que o que é mais estranho e que não ajuda em nada é duas estudantes, né, que, ao invés de se solidarizar, até a ideia da solidariedade com a paciente, acham um absurdo, né, uma paciente buscar lutar pela sua vida. Inclusive, elas até falam uma coisa, elas dizem assim, o que, que ela pensa, falando para a paciente, acho que é Vitória Chaves o nome da paciente, o que, que ela pensa? Que ela é imortal, que ela tem várias vidas, sabe? Assim, tu vê aquela falta de noção de estudantes de medicina, né? Entendendo que se são estudantes de medicina, eu deveria ter uma compreensão um pouco melhor, eu deveria ter um pouco mais de solidariedade, mais humanidade perante uma paciente. E o comportamento é o inverso, né?
Agora, há pouco, agora fiquei sabendo que elas vieram a público pedir, dar uma nota, um vídeo explicando por que elas fizeram aquele comentário. Só que em nenhum momento, pelo menos no vídeo que eu assisti, elas pediram desculpa. Porque um pedido de desculpa seria bom, né? Visto que parece que a, a família da paciente, a Vitória Chaves, jogou um processo em cima das duas estudantes, justamente pela falta de noção. Outra coisa é o caso, por exemplo, de é, uma outra estudante de medicina que numa UPA resolve a noção, a falta de noção, de novo. A pessoa, o que ela faz? Ela pega um celular, põe na direção, por exemplo, dela, né, num procedimento ginecológico de uma paciente. Então ela expõe praticamente o corpo da paciente para que para todo mundo pudesse ver, né, em um vídeo, né? Então, assim, aquela falta de noção completa, né? Que virou modinha agora, principalmente entre alguns estudantes, né? Essa coisa de ficar mostrando a rotina no estágio que está fazendo, no ambiente de trabalho ou então no ambiente estudantil, tá? Virou modinha, né? Dessa ideia da geração TikTok. Só que existe alguns casos que são absolutamente sem noção, né? Que você, por exemplo, expor, né? Não, por exemplo, assim, eu sou uma estudante de medicina, eu vou lá, né? Num exame ginecológico, eu ponho um celular para mostrar o que? A minha prática, a minha ação, mas eu não percebo que eu estou expondo a minha paciente, né? Num espaço público, que é o modelo digital. É aí que vem a ideia, a tese do Lipovetsky, quando ele fala sobre essa questão do hiper, do exagero e do hiper na questão do individualismo. Por quê? Porque é mais interessante mostrar minha função, minha atividade, sem saber ou tipo, não estou nem aí para a exposição do corpo da minha paciente. O que eu quero é mostrar a minha atividade, eu fazendo as coisas. É uma característica hoje de uma sociedade que ela se caracteriza pelo narcisismo, né? O narcisista, eu primeiro, dane-se o resto. Não, mas tu está expondo um exame que ele é privado de uma paciente que não autorizou essa exposição. Não interessa, o que importa é que eu estou mostrando a minha atividade, que eu sou uma médica dedicada, pronto, acabou. É a sociedade do hiper, do exagero, do hiper do individualismo, do hiper na exposição. Tá entendendo? Parte muito disso. Tem muito essa característica, esse modelo, né? E aí também nós temos o outro sociólogo também importante, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala que o modelo digital de hoje expõe uma sociedade onde os modelos eles são líquidos, fluidos. Ele fala, inclusive, a expressão modernidade líquida, sociedade líquida. Ele usa a metáfora da água, da liquidez, para estabelecer a ideia da fluidez das coisas. Quer dizer, os indivíduos eles estão é, tendo comportamentos fluidos em tudo, nos relacionamentos, nos amores e também na exposição da vida, porque os smartphones, as redes sociais criaram uma ideia, por exemplo, da fluidez, de mostrar a todo momento as coisas. E esse cuidado, essa neura, essa fissura em querer buscar a todo momento as curtidas, né? Que é um padrão, é um modelo da geração TikTok, né? E o Bauman fala, o sociólogo Zygmunt Bauman fala sobre isso, sobre essa ideia do modelo da exposição a todo tempo, a todo momento. Quer dizer, uma sociedade onde tudo é exposto, certo? Dentro de um padrão também, individualista, consumista, porque tem todo um modelo estabelecido ali. Aí eu lembrei também no outro caso, que foi de uma outra estudante de medicina, né? A coisa está complicada em medicina, né? Tá bem difícil a coisa. Em que a menina, de origem acriana, né, do estado do Acre, ela simplesmente põe nas redes sociais todas as suas frustrações, todas as suas mágoas e todo o seu preconceito contra o seu próprio povo. Ela fala nas redes sociais que tem asco, que tem tipo uma espécie de nojo do povo acriano, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ela fala coisas, pérolas ali absurdas, né? Com uma alta expressão, um alto teor de racismo puro na sua essência, né? E aí a gente verifica realmente de novo a noção, a falta de noção
né? Porque preconceito racista, todo mundo tem um pouco, ou de alguma coisa, né? Digamos assim. Mas você expor isso numa rede social, né? O que de novo, é uma geração que, na verdade, nas suas frustrações, nos seus padrões, precisam desesperadamente expor isso. Aí vem de novo aquela ideia do Lipovsky, né, o sociólogo, que ele fala sobre essa questão, por exemplo, do narcisismo dos indivíduos da geração de hoje. É uma geração narcisista pra caramba nesse aspecto. E uma coisa que chama muita atenção é que, no caso nesses casos que eu estou mostrando, falando para vocês, sempre existe a ideia do que de um padrão. O padrão de buscar curtidas, de buscar a exposição, porque você é como se você só fosse vivo, você só existisse se você for notado. Isso nas redes sociais é cada vez maior, né? Aí a gente lembra, no caso, a ideia de um filósofo francês, o Guy Debord, no livro Sociedade do Espetáculo. Quando ele fala Sociedade do Espetáculo, ele fala que assim, que quando você vai para o cinema, você está assistindo não mais um filme, você está assistindo um espetáculo, certo? É uma superprodução, é um espetáculo onde as pessoas elas vão justamente para ver coisas em grande escala. Só que isso está indo para o mundo privado. Quer dizer, as pessoas estão criando esses padrões, esses modelos do tipo, eu não estou indo para uma festa, eu estou indo para um espetáculo. Eu não estou indo para um aniversário, eu estou indo para um espetáculo. Não estou indo para assistir uma aula na faculdade, eu estou indo para fazer eu estou indo para um espetáculo. Eu não estou, por exemplo, mostrando só meu estágio, eu estou mostrando um espetáculo. Quer dizer, o que mostra aquela ideia da exposição. Quer dizer, o Guy Debord, ele escreveu esse livro lá na década de 60 do século passado. E ele foi praticamente ele foi uma premonição que ele fez praticamente do que a gente está vendo hoje, né? De uma sociedade absolutamente narcisista, egocêntrica e o espetáculo como aspecto central dentro do modelo. Agora, mais claro, mas é um modelo que é de caráter digital, que era uma coisa que não existia na época dele. Então, o momento é esse. A sociedade é parte desse princípio. Então, a geração TikTok é uma geração Z, é uma geração jovem que realmente tem uma dificuldade muito grande de saber, de separar o que é o público e o que é o privado. O que é a minha intimidade, o que é a minha particularidade e o que é o público. Daí a ideia de geração sem noção. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.